Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Conteúdo programático. Então, assim, algumas ideias do que trabalhar com as mais diferentes faixas etárias, utilizando o handebol como esporte. Então, sendo vocês técnicos de handebol, professores de handebol, o que trabalhar, né? Algumas ideias, não é? Vamos lá, na fase de 7 e 8, lembrando que 7 e 8 não tem o handebol propriamente, não é? É uma fase que a criança, né, quem conhece ou quem tem próximo de si crianças dessa faixa etária, elas, né, têm essa necessidade de se mexer, de se movimentar. Então tem que explorar isso, como diz o próprio texto aqui. Experiências que divertem com jogos recreativos, momento que o professor deverá desenvolver na criança o gosto pelo esporte. Não é? Então, sabe quando se repreende a criança? Não, a bola não pode pegar com a mão para fazer o gol, é só com o pé. Não, isso não pode acontecer. Infelizmente, isso acontece por uma questão cultural, onde o futebol acaba. Assim, claro que ele é o esporte mais popular do Brasil, mas em casa mesmo se desestimula a criança a pegar a bola com a mão. E não, a criança pode pegar a bola com a mão e pode arremessar no gol, ela só está fazendo outro esporte, e no nosso caso, o handebol, que pra gente é ótimo. Não é? Desenvolver atividades utilizando o próprio corpo através de exercícios individuais e em grupo. A criança nessas faixas etárias, elas precisam entender e usar o próprio corpo como um instrumento da ação para entender como ele funciona, quais são as possibilidades dele. Então tem que ser estimulado, né? O trabalho com equilíbrio dinâmico, ou seja, em movimento, o domínio do corpo com a bola, né, movimentos fáceis, noção de tempo, espaço, ritmo e coordenação. Lógico, você não vai fazer a criança correr uma quadra inteira, mas você vai delimitar um espaço onde ela entenda onde que ela pode brincar, onde ela pode fazer. Por quê? Porque mais tarde isso será importante, porque a quadra de handebol tem as suas delimitações. Atividades orientadas, na verdade sempre, ritmadas. Então, utilizar atividades com música também é bem importante. A criança adora dançar, adora se movimentar ao som de algum instrumento, ao som de alguma música. Então, criar atividades ou, né, pesquisar atividades que trabalhem com isso também. Porque às vezes a gente encontra atividades que não são próprias do handebol, mas que usam algum gesto técnico do handebol e que podem ser utilizadas. Recreativas, e eu chamo aí a atenção para as atividades lúdicas propriamente, né? A ideia de muita brincadeira, e deixar a criança explorar, ela criar a própria brincadeira também. Dar a ela essa oportunidade dela explorar alguns movimentos, alguns gestos, já iniciando da própria modalidade, mas da forma que ela achar criativo. Como, por exemplo, um pai cola, né, com bola, não deixa de ser exatamente isso. Mas claro que é uma brincadeira já pré-determinada, porém, deixar a criança explorar. Ok? Trabalhar deslocamentos, adaptação à bola, o manejo da bola, principalmente o contato com a bola, ela sentir a bola, sentir que é diferente, não é? E utilizando isso através do corpo, como ela pode andar com a bola, como ela movimentar. Você não vai dizer para ela que ela vai fazer uma progressão de 5 passadas direta, mas ela vai explorar, né? Você vai demarcar, você vai mostrar para ela algumas possibilidades. 9 e 10 anos. Como eu já tinha falado anteriormente, 9 e 10 anos é aonde, por exemplo, aqui na nossa região, na nossa cidade propriamente, nos jogos estudantis municipais, já se oferta a modalidade de mini handebol para o grupo 2, essas crianças de 9 e 10 anos. Então, iniciar as atividades voltadas diretamente ao handebol. Exercício estando a criança parada para depois com ela em movimento. Então já se trabalha a criança individualmente, mas um pouquinho mais direto, ou seja, a técnica dela ali, desenvolvendo os primeiros passos da fundamentação. Aí a técnica dela no grupo, ou seja, já trabalhando essa condição de como ela pode atuar. Claro que você vai começar com pequenos grupos, em duplas, depois em trios, enfim, vai fazendo esses mini jogos para que ela se adapte e possa fazer. Porque no mini handebol, né, já falei, mas reforçando, são 5 crianças em quadra, um goleiro e mais 4. Então ela vai ter que aprender a trabalhar em conjunto assim, não é? Utilizar jogos pré-esportivos, já falamos. Desenvolver os gestos técnicos de fácil compreensão, então não precisa muito. Eu já vi muitos
muitos técnicos trabalhar no mini handebol basicamente com passes. Então, como a quadra é menor, então são 5 jogadores, o goleiro vai passar para um, que vai passar para o outro, e o outro vai chegar próximo ao gol e arremessar, fazendo um arremesso com apoio, né, sem saltar. Então, acaba sendo gestos de fácil compreensão. Noções de posicionamento, você não vai dizer que tal criança vai ser ala, vai ser pivô, vai ser ala ou extrema, ou vai ser lateral, não importa. Armador não, mas ela tem uma ideia de onde ela tem que ficar e o porquê. Puxa, por que eu vou ficar na frente da área para cuidar do meu gol? Opa, para proteger, então é melhor que eu fique aqui, né? O técnico vai colocar a criança conforme a condição que ela apresenta. Exercícios educativos, jogos pré-desportivos, jogos educativos, ou seja, que já levem a criança a compreender os gestos técnicos da modalidade aos poucos, pedagogicamente. Trabalhar a recepção, o passe de ombro, passe por baixo, o arremesso de ombro, ou seja, algo que na queimada já temos bastante. Noção de defesa e ataque, né, principalmente a noção em conjunto, sobe para atacar, desce para defender, não necessariamente em posições pré-determinadas, mas essa ideia de que é necessário voltar para defender, que é necessário subir o grupo todo para atacar, para ter opção de ataque, ok? Para daí sim, chegando nos 11, 12 anos, aí nós já estamos no momento em que você vai começar essa especialização. Como eu já disse, 11, 12 anos a criança está numa fase de transição, né, entrando na pré-adolescência. Ela ainda, podem perceber, ela ainda às vezes faz coisas muito infantis, às vezes já ela quer ter atitudes já um pouquinho mais velhas. Então essa confusãozinha aí que acontece é um processo de desenvolvimento, tá? Mas é nessa idade que já começa a aperfeiçoar a fundamentação, aqueles gestos motores próprios da modalidade, tá certo? Ok, na fase a criança está voltada mais à defesa, pois ela tem maiores condições de recuperar a bola. Claro, você veja, o desenvolvimento motor dela já faz com que ela possa ser mais rápida, possa ser mais precisa, porque a condição óculo manual ela já consegue observar a trajetória da bola e ir direto para a bola, não é? Sente dificuldade no ataque, pois quando da posse de bola não consegue demarcar, passar e driblar com eficiência, lógico. Ela aí começa, é a fase que começa a especialização dos gestos, então ela vai ter ainda confusões nesse sentido, mas é lógico que com o treinamento isso vai melhorando, e principalmente quando chegar nas próximas fases. O que fazer então com as crianças de 11 e 12? Jogos educativos, exercícios de aperfeiçoamento, muito importante, trabalhar a fundamentação sempre. É como eu mostrei para vocês nas aulas práticas. Então, nas aulas práticas que nós tivemos, eu sempre começava como aquecimento com a fundamentação, para que isso sempre fique enraizado na cabeça do aluno. E aqui a gente pode começar a chamar de aluno atleta, que é aquele aluno que vai jogar efetivamente os jogos estudantis, ok? Conteúdo, né? Ideias de conteúdo, definição dos gestos desportivo, posição básica de defesa e o deslocamento, ou seja, já se trabalha como volta-se para defender e já começa a ideia de posicionamento aonde cada um vai ficar, qual a sua área de responsabilidade. Já se trabalha a defesa individual e 6-0, não é? Então eles sabem que 6-0, mais uma vez eu repito, cada um vai ter a sua zona de atuação, sua área de responsabilidade. Os dribles e os passes, ou seja, já trabalha realmente o manejo da bola da forma dentro das regras adequadas, as progressões de 3 passados, o arremesso simples, ataque posicional 3-3, né, e a noção do goleiro. Então já já vimos, o trabalho específico do goleiro já pode começar nessa faixa. Aí entramos nos 13 e 14 anos. Aí sim, aperfeiçoar e especializar os gestos técnicos anteriores, praticar técnicas em situação de jogo, objetivando o sincronismo, automatização dos movimentos na defesa e no ataque. Aí sim, é aquela fase em que você vai dar o treinamento, vai repetir inúmeras vezes as mesmas jogadas, em que o teu aluno atleta vai fechar o olho, ele vai lançar a bola no ar, ele vai saber que o companheiro vai estar lá naquela posição, de tanto se repetir isso. Por quê? Porque agora é a hora de refinar isso, porque quando ele entrar na próxima fase, é a fase em que a partir dos 15 ele já realmente vai jogar handebol, e como eu já disse, tem alunos, atletas que nessa fase 15, 16, 17 até já jogam em times, tá? Praticar jogos oficiais com conhecimento de regra, aqui você já vai atuar, inclusive é interessante fazer jogos nos treinos, usando alunos, ajudando na arbitragem para que eles compreendam e também façam valer as regras durante a partida.
exercícios educativos, de aperfeiçoamento, de especialização. Aperfeiçoar as atividades já adquiridas, os passes, os arremessos, as fintas, a defesa 5-1 e mista, né, 5+1, ataque em circulação, trabalho do goleiro de novo, trabalhar as técnicas específicas, a movimentação de forma grosseira. Claro, ele estará em processo de desenvolvimento, tá? E manter o trabalho de pequenos jogos de forma objetiva. Ok? Efetuar treinamentos de fortalecimento com o peso do próprio corpo. Então aí, dentro das condições da preparação física, não se faz necessário utilizar instrumentos, objetos, equipamentos, o próprio corpo. Então existem hoje em dia, mais do que nunca hoje em dia, existem inúmeras formas de se trabalhar usando o peso do próprio corpo com os mais diversos tipos de exercícios. Utilizar formas básicas do atletismo, e voltamos a falar do atletismo, que eu recomendo, sempre recorram a essa modalidade para treinar handebol, para planejar os treinamentos. Momento de trabalhar as condições iniciais para a prática da modalidade de forma saudável e bem preparada para todas as idades. Aí chegamos, né, no ponto-chave, que eu diria, fase de desenvolvimento do próprio jogo. O objetivo dessa fase é a polivalência das funções. Gente, aqui a pessoa, é ser jogador de handebol. É aqui, então vamos pensar numa criança que começou com vocês enquanto técnico de handebol, começou lá com seus 7, 8 aninhos, vocês foram preparando ela, essa fase ela vai estar no ápice da condição dela, de tudo que ela precisava. Daqui para frente, a melhor coisa a se fazer é a parte física, aprimorar as valências físicas. Lógico, sempre aprimorando também e fazendo inúmeras repetições da fundamentação e melhorando principalmente naquilo que for próprio dele, ou seja, uma fundamentação que o teu aluno atleta é melhor, claro, isso depende da posição que ele vai jogar e tudo mais, mas aqui é a fase que ele já tem que estar bem completinho, ok? A capacidade de atuação contra diferentes posicionamentos, defensivo e ofensivo, treinamento de técnicas básicas, né? Fase de desenvolvimento do jogo, o objetivo principal nessa fase é a polivalência das funções. Repetiu, desculpa. Aqui é onde a gente já vai determinar as condições de trabalho, que o armador, o jogador deverá aprender a atuar nas diversas posições. Então, a porcentagem de ação do armador, do pivô, do ala. Então, ele aprender a jogar nas posições já pré-determinadas, o que ele vai precisar fazer dentro dessas condições e dentro daquilo que foi determinado. Como que você vai saber que cada jogador, onde eles podem colocar cada jogador, qual a posição? A partir de seus 11, 12 anos, aí ele já vai começar a demonstrar determinadas condições. Por exemplo, se ele é muito rápido e não é muito alto, por exemplo, você pode colocar ele como extrema, que é o jogador primeiro, ou como ala, né, ala ou extremo, é o primeiro a correr a sair na hora de um contra-ataque, tá? Se ele for muito rápido. Se for um aluno assim que é muito estratégico, vai colocar como armador. Se for aquele aluno que não teme trabalhar sobre a pressão, sobre o toque do outro, embora o handebol tenha que suportar isso o tempo todo, joga de pivô, é um bom passador, e assim vai. Se ele for lateral, um bom arremessador, então conforme a condição. E aqui, já entrando na fase juvenil adulta, né, e já, quem sabe, trabalhando com o pessoal mais velho, já com times propriamente. Nessa fase, a capacidade de atuação contra diferentes posicionamentos, defensivo e tal, treinamento das técnicas básicas, não é? Aí segue de 17 em diante, tudo que for falado de 15 anos em diante é basicamente tudo igual. O objetivo principal é aprendizado técnico mais complexo, aplicação de diferentes sistemas de ataque e defesa, utilização dos diversos recursos técnicos. Ou seja, aqui é o atleta propriamente, né? Estamos falando de atleta. Quando que nós encontramos isso aqui? Quando a gente tem, por exemplo, os jogos universitários e todos esses jogos que envolvem os alunos mais velhos e, claro, os próprios times de handebol que existem na cidade, seja o time da cidade, seja os campeonatos de handebol que possam existir, né? Utilização de diversos recursos, enfim, tudo que se pode fazer para se formar um atleta de handebol segue mais ou menos essa sequência até chegar aí nessa fase adulta.